os que vêm, em nome do Senhor Jesus. Presbítero Jefferson, pastor Alica, vocês são amigos de Cristo, são amigos dos nossos pastores, um presente do céu para a Igreja Mila. Amém. Por favor, presbítero, ore pela sua esposa. Graças e paz, oremos, igreja. Altíssimo Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso de glória, apresentamos diante da Tua face, Pai, a Tua filha que já está em Tuas mãos, Pai, para que ela seja utilizada como instrumento vivo, Senhor, para trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor já imputou no coração da Sua serva, Pai, que todo impedimento, todo embaraço já caia por terra em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha usar, Senhor, a Sua serva como nunca usaste, para a honra e glória do Seu nome, Pai, para a edificação dessa igreja, conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. É motivo de alegria estar aqui nessa noite. E todas as vezes que eu subir aqui, vocês vão me ouvir falar que é uma alegria estar aqui, adorando a Deus, com um povo que vai morar no céu. Amém? Porque certa vez o Senhor ele me incomodou que muitas das vezes a gente entrava na igreja e se esquecia do grande propósito, que é ir morar no céu. Muitas das vezes a gente entra na igreja até buscando bênçãos, buscando soluções para os nossos problemas, mas o maior objetivo de nós estarmos aqui é ir morar no céu. Porque foi essa a promessa que Jesus fez para nós, que Ele ia preparar morada e voltaria para nos buscar. Amém? É um prazer estar aqui nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu só queria deixar um testemunho bem rápido. Ontem, para a glória de Deus, o Senhor permitiu Equibalo estar lá na minha casa com a minha família. Glória a Deus, e foi uma honra. A minha sobrinha, ela pediu um culto, e aí a gente falou, vamos lá adorar. Joabe, missionário Carlos, missionária Sandra estiveram lá, e o Senhor, ele se manifestou de forma grandiosa. E hoje está uma parte, bem pequenininha, igreja, da minha família ali, ó. Cadê? Levanta a mão aí. Glória a Deus. E quando terminou o culto, eu tenho uma sobrinha de 12 anos, e ela subiu na minha casa e falou, tia, eu quero conversar com você. E eu falei, fala, Duda. E ela falou assim, ela veio no domingo, né? E ela amou a escolinha lá em cima. E ela falou, tia, eu quero me batizar. E com os olhos cheios de lágrima, chorando, ela falou, tia, eu quero me batizar. E naquela hora o meu coração, ele se alegrou de maneira tal, que eu falei, Jesus, muito obrigada, Senhor, porque esse é o propósito. E eu falei, eu não sei quando vai ter um batismo, mas enquanto isso você vai buscar o Senhor. Você vai buscar Ele, porque Ele vai ser a sua estrutura. E hoje ela está lá em cima também, e eu creio que o Senhor, Ele já se manifestou de forma sobrenatural. Amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9, e no versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Fala sobre a cura de um jovem possesso. Aleluia, Jesus. E eu confesso que ontem à tarde eu orei e falei, Jesus, me dá uma palavra. Porque como eu disse para o pastor, eu estou aqui com muito temor e tremor, né? E o Senhor, Ele me deu essa palavra. E eu comecei a orar e falando, Jesus, desenrola essa palavra. Mas eu confesso que o Senhor, Ele falou assim, fique em paz, que no tempo certo eu vou desenrolar. E eu peguei o papel várias vezes, eu fui buscar, e o Senhor, Ele falando, descansa o seu coração, porque quem vai falar vai ser eu. Então, que o Senhor, Ele fale nessa noite aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Ele reservou para a nossa vida nessa noite. Amém? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre,
trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que se apanha, lança-o por fora, e ele espuma e rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: essa casca não pode sair, senão por meio de jejum e oração. Amém? A igreja pode se assentar orando a esse Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Confesso que eu estava aqui no decorrer do culto falando para o Senhor. E quando eu ouvi essa jovem trazendo o testemunho dela, o Senhor, ele me constrangeu aqui, né? A depressão, a ansiedade é o mal deste século e tem assolado muita gente, né? E a gente sabe que existe uma parte que é psicológica, que é hormonal, que precisa de auxílio, mas existe uma parte também que precisa de direcionamento, de estrutura do Senhor, muitas das vezes, né? E eu falo isso por experiência própria, porque o Senhor me permitiu passar por isso. Esses dias eu estava até comentando sobre o testemunho da minha família com um jovem, e ele falou assim: Lica, você nunca foi para o mundo, nunca foi para o mundão e foi fazer outras coisas? Eu falei: Deus nunca permitiu, porque Ele sabe que se eu fosse, talvez eu não voltaria nunca mais. Só Ele sabe o que teria para mim. E várias vezes eu tentei, vou te dizer que não foi fácil. Nasci num berço cristão, o Senhor me deu essa graça, me permitiu isso, sou filha de pastor, de uma mulher de Deus, que o Senhor levou para a glória lá, louvando aí no 3 da harpa, em um culto. E eu fui criada debaixo da palavra do Senhor. E aí chega a fase da adolescência, a gente tenta se afastar, né? Mas o Senhor, Ele não permitiu isso que aconteceu na minha vida. Chegou um determinado momento que eu até falei: eu vou para uma balada, mas ao chegar lá o Espírito Santo, ele me constrangeu de maneira tal que ele falou: eu não te chamei para este lugar. Às vezes o Senhor, ele nos permite ir para alguns desertos, e às vezes o Senhor, ele não permite. Mas uma dor que eu conheço é a dor da depressão. Então a gente pode falar com propriedade sobre isso, que o Senhor, ele é o nosso sustento. E o mundo, ele tem se afastado de Deus. E coisas espirituais, muitas das vezes nós temos que combater com aquilo que é espiritual. Eu estava lendo esses dias sobre a Europa e eu percebi uma frase que queimou no meu coração, que dizia que a Europa, ela se intitula pós-cristã. Ela está à frente do cristianismo, o que Cristo é coisa ultrapassada. E a gente vê tantas pessoas vivendo nesse mundo. Mas voltando aqui para a palavra, o Senhor, ele me incomodou sobre esse pai que estava ali no meio daquela multidão.
E aquela multidão, ela estava ali querendo discutir algo, cada um defendendo o seu ponto de vista. Estava ali aqueles escribas querendo saber quem era certo e quem não estava certo. Mas no meio daquela multidão tinha um pai com o coração aflito, com o coração angustiado, com o coração desesperado. Às vezes a gente está no meio de uma multidão e a gente olha, cada um defendendo o seu ponto de vista e não enxerga a dor de alguém que está ali no meio. Aquele pai, ele estava com o coração desesperado. A minha filha, graças a Deus, eu não tive a oportunidade de ficar com ela no hospital. Mas quando ela sente uma febre, parece que o meu coração vai sair. Quando ela se machuca, parece que o meu coração sai junto, parece que eu machuco junto. Imagina um pai que olhou para o filho a vida toda. A Bíblia fala que ele era um jovem já. Então imagine ele sendo uma criança, sendo adolescente, passando por todo aquele desespero. Mas no meio daquele povo religioso que estavam simplesmente defendendo ali alguns pontos de vista, eles não conseguiam enxergar o desespero de um pai. Só que quando Jesus ele entra no meio da situação, ele não olha simplesmente aquilo que o povo está falando. Ele olha para você, enxerga a sua dor, enxerga a sua limitação, enxerga a sua necessidade, enxerga quão dependente você é dele. E naquele momento, quando aquele moço clamou por ele, ele constrangeu sim e falou assim: como assim? Esses moços que estão andando comigo há tanto tempo, os discípulos que estão andando comigo há tanto tempo, não conseguiram expulsar esse demônio. Porque muitas das vezes nós caminhamos com Jesus, mas ainda não temos relacionamento com Jesus. Muitas das vezes a gente até senta na mesa, mas não temos ainda intimidade, não entendemos quão grande é esse Deus. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, senta no banco, canta o worship na hora do louvor, mas não conseguimos trazer Jesus para a nossa realidade, na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso muitas das vezes atrapalha, porque só vive milagre quem tem relacionamento, só consegue falar do amor de Deus quem tem relacionamento, só consegue colocar a mão sobre enfermos e ser curado aquele que entende que Cristo transforma, muda e restaura. Mas muitas das vezes nós conhecemos e pregamos um Cristo apenas de ouvir falar, não de ter intimidade com Ele. Mas a intimidade, ela só se revela por meio da oração e do jejum. A oração, ela é a sua conversa com Deus. Você já viu um casal que não conversa? A dificuldade que é o relacionamento é difícil. Eu falo, igreja, porque Jesus ensinou tanta gente, né, amor? Jesus ensinou muita gente. Começo do ano nós comemoramos 7 anos, mas Deus, muito obrigada. Porque a gente aprendeu tanto nesse período. Nós tínhamos dificuldade de conversar, nós tínhamos dificuldade de compartilhar. E parece que as coisas não fluíam dentro de casa. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Se você não ora, como que você vai ter relacionamento com Ele? Se você não busca, como que você vai ter relacionamento com Ele? Lica, mas eu vou para a igreja todos os dias. Mas você tem se entregado no altar do Senhor? Você tem entregado a sua oferta, a sua adoração, até as suas imperfeições no altar do Senhor? Porque para quem é nosso amigo, para quem nós temos relacionamento, a gente tira a máscara. A gente fala: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou dependente, eu tenho coisas que me atrapalham de viver a minha intimidade contigo. A gente é verdadeiro. E aí a gente olha, quando eu olho para isso, eu lembro de Pedro, falando assim: Jesus, eu nunca vou te negar, Jesus, pode confiar em mim. E às vezes a gente está assim dentro da igreja, sabe? Ó, Jesus, eu sou super crente. Ó, Jesus, eu sou super crente. Eu sou mais crente que todo mundo, porque eu limpo a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ainda não foi transformado pela essência do poder de Deus. E a gente só vive a plenitude do relacionamento dele quando há uma transformação no nosso interior. E para existir essa transformação no nosso interior, nós temos que ir no espelho. Pedro, quando ele negou Jesus, ele foi no espelho.
Sabe, quando a gente vai no espelho, a gente consegue enxergar as nossas imperfeições. Quando a gente vai no espelho, a gente olha aquela ruga que está começando a aparecer. Quando a gente vai no espelho, a gente olha e enxerga aquela espinha que está aqui. A gente percebe que está com uns quilinhos a mais. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente deixa de ir no espelho espiritual e para de olhar e falar: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, se não for a sua graça, eu não consigo, porque sem ti eu não posso nada, sem ti eu não consigo nada, sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. Mas quando nós entendemos que somos imperfeitos e dependemos da graça dele, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E esse pai, ele chegou para Jesus e falou: se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa. Até porque ele já tinha tido uma experiência com os discípulos de Jesus. Aqueles que falavam que estavam fazendo exatamente o que Jesus estava mandando. E não aconteceu nada na vida dele. E ele falou: será? Imagino eu, estou conjecturando aqui. Será que os discípulos dele não fez nada? Será que ele pode fazer alguma coisa? Porque ele chegou no se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus, ele respondeu para ele: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aquele homem, ele chegou até em certo momento a desacreditar que o milagre na vida do filho dele seria possível. Aquele homem, ele chegou em certo momento até desacreditar que a mudança poderia alcançar a vida dele. E aí eu trago para nós uma responsabilidade, porque o nosso posicionamento no mundo vai mostrar o quão grande o nosso Cristo é. O nosso posicionamento no mundo é o testemunho daquilo que o Senhor, ele pode fazer. Muitas das vezes olham para a igreja e falam assim: ser cristão igual ele, eu prefiro não ser. Ser cristão igual a ela, eu prefiro não ser. E o Senhor hoje, ele veio aqui para nos constranger e falar: filho, eu te chamei para ser luz. Filho, eu te chamei para fazer a diferença. Filho, eu te chamei para colocar a mão sobre os enfermos e ser curado, para orar por demônios e ser expulso. Filho, eu te chamei para levar a libertação àquele que está cativo. O Senhor, ele nos chama para uma boa obra, mas é o nosso posicionamento com ele que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Aquele homem, quando ele chega em Jesus, depois de ter tido uma experiência, e Jesus olha e fala assim: homens de pequena fé, até quando? Mas ainda bem que Jesus ainda estava ali com eles, né? Porque Jesus ainda estava ensinando a eles. E Jesus, ele deixa de ensinamento para nós também. Porque muitas das vezes nós nos tornamos assim também. Muitas das vezes o Senhor, ele fala uma palavra sobre a nossa vida. E aí a gente está aqui na igreja e toma posse. E fala: Senhor, vai fazer. É milagre que vai acontecer. Mas quando nós colocamos o pé para fora, parece que Satanás, ele vem e rouba. Mas nós não podemos permitir entregar aquilo que o Senhor confiou em nós na mão do nosso inimigo. Porque eu costumo dizer que a única pessoa que pode impedir as bênçãos de Deus na minha e na sua vida é você. Nem o diabo tem autoridade para impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque se você não aceitar as promessas de Deus, não vai acontecer. Mas se Deus, ele derramou e você aceitou aquilo que Deus, ele tem para sua vida, o milagre, ele vai te alcançar. Satanás, ele pode até se levantar contra você, mas ele não tem autoridade de impedir o projeto de Deus. Daniel, ele estava orando lá. Satanás, ele se levantou e ele ficou 21 dias orando, mas Satanás, ele não impediu o que Deus, ele tinha na vida de Daniel, porque ele permaneceu no propósito dele. Talvez eu e você, muitas das vezes, saímos do propósito que Deus, ele tem nos chamados, mas hoje o Senhor, ele nos trouxe aqui para falar: eu te chamei para fazer a diferença nessa geração. Aleluia! Existe um pai que está precisando do seu posicionamento. Existe uma mãe que está precisando do seu posicionamento. Existe um filho que está precisando do seu posicionamento. E é as nossas atitudes que vai fazer o reino de Deus continuar sendo expandido nessa terra. Aleluia!
Jesus virou para ele e falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas das vezes nós perdemos a fé, mas hoje o Senhor, Ele fala: filho, eu estou aqui restaurando a sua fé, eu estou restaurando a sua força, eu estou restaurando o teu ânimo, eu estou falando: eu sou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono, sou eu que te chamei, sou eu que te escolhi, e eu não abro mão da sua vida e das promessas que Ele derramou sobre a minha e a sua vida. Aleluia. Eu vou aproveitar para compartilhar um testemunho de fé. Aproveitar que ela está ali. Paloma, mesma que pediu o culto na casa dela ontem, que foi na casa da minha irmã. Paloma tinha 5 anos, por volta de 5 anos, né? E aí minha irmã estava fazendo chá. Só que antes disso, minha irmã falou assim: Deus, eu quero ter fé. A minha mãe ora, o Senhor responde: eu quero ter essa fé aí. E ela começou a orar pedindo fé para o Senhor. O Senhor falou: você quer fé? Então eu vou te dar. E aí ela estava fazendo chá. A minha sobrinha, por volta de 5 anos, pegou e virou água fervente no rosto dela. E caiu nela todinha. E a pele dela ficou toda desfigurada. Levou no médico, o médico falou que o rosto dela ia ficar completamente deformado. Que ia ficar assim para sempre. Mas foi um homem de Deus lá na nossa casa e falou: fique em paz, você orou e pediu fé. Se você crer, em 7 dias o rosto dela vai estar restaurado. Você crê num Deus que faz milagres? Eu creio num Deus que faz milagre. E aí depois, no 7º dia, por volta já de meia-noite, ela estava com aquela ferida, só que estava com uma casca. Sabe aquela casca grossa? E aí minha irmã pegou, subiu da casa dela para a casa da minha mãe, deitou ela na cama. E aí quando minha mãe falou: Silvina, vira ela, porque senão vai agrudar o machucado no lençol. Quando ela virou a menina, a casca ficou completamente no lençol. E o rosto dela estava restaurado. Você pode adorar a Deus? E o rosto dela ficou restaurado. E desculpa falar, minha sobrinha é muito linda. Aleluia, Jesus. Eu creio num Deus que faz milagre. O Deus que fez milagre na vida dessa criança aqui, desse jovem, e que expulsou aquele espírito imundo, e houve libertação naquela família, porque quando um espírito ele pega toda a família também sente e passa por aquela prova. O Deus que libertou aquela família é o Deus que faz milagre ainda hoje, é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura, e Ele te chamou aqui para falar para você que Ele tem mudança para a sua vida. Aleluia. Então somente você crê. Mas às vezes no decorrer do caminhado, quando a gente pede para Deus: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, faz um milagre. Existe um momento, quando o espírito imundo saiu daquele jovem, ele ficou como se estivesse morto. E aí eu me lembrei aqui do testemunho daquela jovem que ela falou que a mãe dela teve a sensação que ela estava morta. Mas o Senhor é Deus que faz milagre, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o povo olhou e já começou a murmurar, porque é assim, né, que a multidão faz. Você está orando e pedindo milagre. E talvez as pessoas estão olhando e falando assim: desiste, Deus está em silêncio na sua vida. Desiste, ou até parece que morreu, parece que não dá mais certo. É melhor você desistir porque não tem mudança. É melhor você desistir porque não vai acontecer nada. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Hoje Jesus toma você pela sua mão e ele te levanta e te coloca de pé. Não importa o que estão dizendo, não importa o que a circunstância tem aparentado para você. A palavra de Deus é que hoje Ele te toma pela tua mão e Ele te coloca de pé para falar que Ele é Deus na minha e na sua vida. Aleluia.
Hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar para você que Ele tem milagres chegando, mas é através da oração, é através do jejum, é através do relacionamento com Deus que você vai contemplar os milagres de Deus na sua história. Começa a clamar, começa a buscar, começa a profetizar dentro da sua casa. Talvez você está olhando e não está mudando nada no teu cenário. Hoje você entra lá na autoridade do Senhor e fala: quem manda nessa casa é o Senhor. Quem é dono desse ambiente é o Senhor. Quem é dono da minha família é o Senhor. Espírito imundo nenhum tem autoridade, porque hoje quem sustenta a minha mão e a sua mão é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, saia hoje com posse dessa palavra de restauração, de transformação e de relacionamento com Deus que faz milagre na minha e na sua vida. Amém? E as palmas louvam o Senhor.